né? E a tinha do telefone. E são 2 telefones, todos os 2 tinham. Ficou os 2 sem internet. Mas eu não estava conseguindo nem a internet do telefone. Tão ruim que estava. Foi o que aconteceu comigo, né? Bom, é 472, mas vamos fazer a prece primeiro. O Jorge entrou aí. Boa noite, Jorge. Então, já que o senhor está bem na internet, senhor Roberto, está com o senhor a prece, tá? Já está gravando, tá? Vamos lá. Então, vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao nosso mestre pela oportunidade que está nos concedendo de mais um estudo da doutrina dos Espíritos, da tua doutrina, Senhor. Justamente hoje, o primeiro livro da tua doutrina, o Livro dos Espíritos. Te pedimos que amplie nossas mentes para que possamos assimilar que será passado para todos nós durante o estudo pelo nosso irmão Afrânio e colocar em prática no nosso dia a dia, divulgar a nossa doutrina. Segundo Emmanuel, que a maior caridade que podemos fazer é divulgar a doutrina dos Espíritos. Colocar em prática tudo o que estudarmos. Pedimos, Jesus, que envolva os nossos irmãos contaminados pelo Covid, pela varíola dos macacos, por outras bactérias, pelas doenças morais, físicas. Assim como nós outros também temos as nossas doenças, muito principalmente as nossas doenças morais. Te pedimos que nos envolva também. Pedimos que nos abençoe, presente por enquanto no estudo, àqueles que chegarão e àqueles que não poderão chegar naturalmente. Pedimos que nos abençoe, que abençoe aos desencarnados, muito especialmente os suicidas. E te pedimos paz, muita paz. Paz no universo, paz dos nossos contatos, paz interior, Senhor. Fica conosco, Mestre, abençoando-nos, que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças e graças a Deus. Muita paz, Senhor, muita paz. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Senhor Roberto, o senhor lê? Leio. Então, hoje nós vamos no Livro dos Espíritos. Nós estamos, né, ainda no capítulo é a última pergunta sobre a influência oculta que os espíritos exercem sobre nós, né? Estamos aí já há alguns dias nessa. E a última pergunta, né? Essa 472 sobre esse assunto. Depois vamos começar um outro assunto, são os processos. Exatamente. Né? Então vamos lá. 472. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pergunta 472, da parte 2ª, capítulo 9. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Essa pergunta, tá? Há muito tempo nós lemos uma página, não sei se o senhor se lembra, senhor Roberto, há muito tempo se chamava Aquiescência à Prece. A prece, aquiescência à prece. Né? Que vem falando na Revista Espírita de 1866, né? E que essa pergunta nós usamos para explicar a questão do... Caramba, deu um tapa aqui no livro, pulou folha para caramba aqui. A questão nós usamos para explicar aquela questão do planejamento reencarnatório e como as coisas acontecem. Não sei se o senhor se lembra, né? Exatamente. Né? O Jorge, na época, não estava aí com a gente, mas o Marco Aurélio costuma
de vez em quando, passar essa página lá. Foi com o Marco Aurélio até que eu aprendi isso aí. Tá? Boa noite, Consuelo. E nessa página, eu me lembrei... Boa noite, Roberto, Jorge, Frank. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Eu não passei a página para o grupo, porque eu só ia fazer o comentário de um pedacinho que é o que interessa a essa pergunta. Bom, aqui no que é a ciência prece, né, os Espíritos explicam a Kardec que nós oramos, Deus não, as leis não são... Ué, olha só quem surgiu aí. A Elisa. Uma vitoriana. Vitoriana, né? Tá perdida aí, minha filha? Abre o microfone, Elisa. Então, nós... Ela não quer falar, não, senhor. Estou fazendo greve. Não, está em greve. Estou deixando você falar. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vinda, né? Quer ler? Boa noite. Como que eu vou ler se eu não tenho livro? Pô, tinha que ter trazido o livro. Salvado na internet, pelo menos a pergunta. Mas se eu salvar na internet, eu não posso usar o celular, garoto. É verdade. Eu te falei que se eu entrasse, eu só podia ser ouvinte, não podia ler. Já entrou falando. Então tá. É pra já. Vou resolver esse problema. Não, mas pode falar à vontade. Estou brincando contigo, tá? Então, estou falando sobre aquela página, Elisa, daqui é a ciência a prece, né? E a gente, né, Kardec, os espíritos que expõem para Kardec sobre a questão da prece, que nós pedimos. Aí fala que tem um pedaço que fala, uma verdade incontestável, que Deus não altera para ninguém o curso de suas leis. Não altera para ninguém, né? Não há essa questão de derrogação. A não ser, né? Aí depois vem falar certas leis gerais que o homem está fatalmente submetido. Temos que passar, temos que passar. Mas algumas coisas, né, quando a gente fez aquele quadro explicativo do projeto reencarnatório, há uma linha do meio, que é a linha dos 10, aquele que consegue passar nas provas com nota 10, né? Não são tão raros assim, mas não é um grande expressivo, tá? E há duas outras linhas por fora, que é onde a gente pode fazer uma variação. Tá? A gente às vezes pensa que fez a prece, que as leis foram derrogadas, não é. Estava dentro daquele nosso quadro de provações essas fugas, que geralmente o nosso livre-arbítrio aqui, né, vai funcionar dentro disso. Desse limite, nós temos um limite. Nós não podemos pensar que o nosso livre-arbítrio é ilimitado. Por exemplo, eu queria casar com a Angelina Jolie. Não sei por que não deu certo, né? E aí vai, né? O cara que quer ser jogador de basquete tem 1,60 m, por aí vai. Tem coisas que realmente não tem como, mas tem coisas que, de repente, né, a pessoa tem 2 metros, aprende a jogar e vai embora. Aí, depois ele vai falando, no limite das coisas que depende da vontade do homem, Deus pode, sem derrogar suas leis, aceder a uma prece, quando é justa, e cuja realização pode ser útil, né? Mas acontece muitas vezes que ele julga a sua utilidade e a sua oportunidade diversamente de nós. Razão porque nem sempre é como nós queremos, né? Se lhe agrada exalçá-la, a prece, não é modificando seus desígnios soberanos que o faz, mas por meios que não saem da ordem legal, se assim pode dizer, ou seja, está dentro daquele né, aquela linhazinha da fuga. Né? Quem já viu, o Jorge já deve ter visto lá no Marco Aurélio. Já viu, Jorge, lá quando o Marco Aurélio faz sobre o planejamento reencarnatório? Né? A linha dos 10? A linha dos 10 e aquelas duas linhas de limite, né? A gente pode caminhar ali dentro. Se a gente sair do parâmetro, aí começa... E lá fora tem um determinado limite que a gente não consegue chegar mesmo, né? Não consegue. Ele veio casar com o João, ou com a mulher veio para casar com o João, mas tem um Pedro no meio do caminho. Se tiver dentro desse espaço, pode casar com o Pedro, pode acontecer. Mas se o Pedro estiver lá fora, pode ser a alma gêmea, que é o caso do livro Alcione, né? A Alcione era a alma gêmea do Polo, mas estava na prova dela não casar, e ela é completista. Venceu com facilidade aquela prova, né? Bom,
Então, fala assim, então, os meios que Deus permite, por meio legal, ou seja, digamos, as possibilidades que nós temos na nossa reencarnação. Agora vai falar o que interessa a essa pergunta aqui. A pergunta Frane, Fala, Consuelo. eu queria te perguntar, então, uma coisa. Esse negócio da prece, eu fico encafifada, porque se a gente tem que completar, né, tem que passar por essas expiações, então, na hora do desespero, não adianta você orar, porque essa expiação é sua, não tem jeito. Se não tem jeito, só Deus que sabe, os espíritos, nossos espíritos protetores, e não é o que junta a gente, não. Porque quando a gente fala anjo, meu anjo de guarda, a gente não tem ideia do que está falando. Anjo de guarda é um espírito evoluidíssimo, entendeu? Que tem seus lugares tenentes, que esse sim fica próximo a gente. No livro do Missionário da Luz, quando o André Luiz faz uma pergunta ao Alexandre, que estava cuidando da reencarnação do Segismundo, ele fala, ó, a ficha do Segismundo não está comigo. Não posso te responder isso. Existem coisas nossas, Consuelo, só o alto sabe, entendeu? Só os espíritos altamente elevados que sabem. Então, fica difícil a gente saber o que nós temos, entre aspas, direito a pedir e ser realizado o nosso pedido ou não. Quando realmente é expiação, geralmente expiação não é prova, é além da prova. Expiação já é algo que realmente nós provocamos e temos que passar. Mas a prece nos alivia, tá? O conhecimento de causa nos alivia. Isso aí entra agora a doutrina espírita. A doutrina espírita consola, né? Porque, como eu falo, exclui a gente, esclarece a palavra certa, esclarece. É o esclarecimento. E nós devemos orar sempre, mesmo quando não somos atendidos, porque às vezes, né, pode ver um mal maior. Há um caso, né, que a gente conhece no meio espírita, daquele senhor que pediu ao doutor Bezerra, que a filha estava para desencarnar, e era novinha, tinha 6, 7 anos, e eles pedem ao doutor Bezerra, eles tinham muito mérito dentro da doutrina, tá? Eram espíritos já também com muito mérito, pedem ao doutor Bezerra que ela não desencarnasse por enquanto. E o doutor Bezerra vai a Maria. E Maria determina mais um tempinho para ela. E o doutor Bezerra fala, olha, não é uma boa o que aconteceu, mas seja que Deus nos ajude. E quando essa mocinha chegou aos 18, 19 anos, ela se apaixonou por um cara casado, não resistiu e acabou suicidando. Olha só, um débito que, em parte, os pais também, tá, vão levar. Né? Mas aí... Com relação a essa pergunta da Consuelo, se nós estamos... Adianta pedir? Então não adianta pedir. Eu acho que a gente nunca sabe exatamente se nós estamos passando por provas ou por expiações, quais são as expiações. Então nós temos que pedir sempre, não importa o que nós estamos passando. É o que eu falei, né? Nós não lá temos no alto conhecimento. O negócio, né? Exatamente, nós não temos o conhecimento se estamos passando por uma prova ou por uma expiação. Então vamos pedir, né? De repente, acontece a graça, né? Eu gostaria até também de você ter seus comentários. Obviamente, eu acredito que todos devem conhecer a história do Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona, que eles chamam. Então, na segunda-feira foi citado algumas perguntas. Pergunta 72, 465, 466. Acho que falou também da 216 e a 1009. Então, a 1009 vem casar com o que está se comentando agora, né? Em relação que a mesma pergunta que a Consuelo fez na segunda, ela já está repetindo hoje, né? Que eu falei que eu fico encafifada com esse negócio da prece. Não, sim. Porque a Santa Mônica, mas isso daí é natural, Consuelo. A gente ainda tem esses questionamentos, isso faz parte do nosso aprendizado. E isso a gente vai ganhar. Nós passamos por isso. Você está passando, outros vão passar, outros estão no mesmo entendimento que o seu. Enfim, o que a Santa Mônica sabia que o filho, ele, lamentavelmente, eu tenho que usar essa expressão, para
nós, na época, se a gente não tivesse conhecimento, hoje também, era um mau caráter. Porque, poxa, ele era um advogado igualzinho a esses advogados que a gente vê hoje aí, defendendo alguns senhores que estão à margem né? Quer dizer, o culpado passava-se a ser o inocente e o inocente ser o culpado. Pois é, a Santa Mônica intercedeu por ele e ele começou também se ele não tivesse, digamos assim, igual o Gregório, já uma melhoradazinha, foi a pergunta 464 e 465. Não é isso? Não foi o questionamento? Então ele começou, que eu fiz até uma pergunta, como é que o Ciro, se foi assim, e depois ele veio se assado lá como o padre Carlos, como a Fran fala, o bonitão. A pergunta aí foi lá 64, né? Então, são esses meandros que são os determinismos que estão na lei, que nós queremos realmente investigar e nós não conseguimos. Para finalizar, tem lá a dona Laura, no livro Nosso Lar, ela, no seu planejamento dela e do esposo, da encarnação, eles só conseguiram ver isso que o Alto chamou, se eu não me engano, 3 existências, ou 3 séculos, uma coisa assim, eu não me lembro bem. 3 séculos, foi 3 séculos. 3 séculos, 300 anos. Então, daí para trás, ficou vedado. E só o Alto que sabe dessa situação. E assim a gente vai. A prece, como eu falei, da refratária, ela ajuda e muito. Porque o benfeitor amigo vai identificar essa onda de pensamento e as preces vai chegar em algum lugar. Pode ter certeza disso. Porque fé é fidelidade. Né? Você ser fiel. Tem um nome lá em hebraico, lá, né? A gente ser fiel aos ensinamentos. Jesus disse, tiver fé no tamanho de mostrar, a gente chega. E a prece chega. O assunto da gente não é a prece, tá? Não é a prece. Mas só para vocês esquecerem, Consuelo, a pergunta 659, qual o caráter da prece? Vou ler rapidinho aqui, tá, senhor Roberto? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, para isso é a prece. Mesmo que a gente não tenha direito ao que a gente está pedindo e não receba, nós estamos nos colocando o quê? Humildemente ao lado dele. Estamos reconhecendo nele, né, o poder criador, o maior, o Pai. Porque, às vezes, quantas vezes eu errei quando era novo, né? E, chega, pai, mas eu levava umas palmadas, levava uns no chão de orelha. Mas por quê? Porque eu merecia, né? É isso aí, né? Então, vamos voltar agora ao assunto que interessa a gente. O que a prece faz e que também tem a ver com a pergunta aqui. Consuelo, deu para pegar? Eu? Da semana que vem você de novo. Ai, meu Deus, eu não entendo. Eu orei tanto essa semana e Maria não me ouviu nem o Chico. Eu estou até vendo. Deixa a Maria quieta, pede ela, mas deixa que ela resolve. Tá? Você não está sabendo, não está vendo, mas ela está resolvendo muito. Tá? Que outras coisas que poderiam acontecer não acontecem. De repente, o que você pediu, né, aconteceu, mas outras coisas que deveriam juntas. Vinha um caminhão de coisas, entendeu? Ela mandou só uma picapezinha, tá? Então, não esqueça, não deixe de orar. Isso é muito importante. Viu uma carreta lotada, 54 toneladas, aquela que tem agora, Rodocrem, que é 9 eixos, não sei o quê. Vai vir uma picapezinha pequenininha, né? Então vamos lá, um fusquinha. Então veja bem, a pergunta 472, o senhor pode repetir aí, senhor Roberto? Pergunta 472, a pergunta somente. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Bom, o que eu estou lendo aqui vai falar para o bem, mas no final vai falar que assim também acontece para o mal. Então nós vimos aqui que às vezes as preces são aceitas, às vezes não são, né? As leis de Deus são irrevogáveis, porque se nós, né, somos crianças levadas, fizemos arte, a gente tem que resgatar, não tem jeito. Sujamos a parede, tem uma hora que nós vamos ter que
pintar essa parede. Né? Quebramos o piso, vamos consertar o piso. São exemplos grosseiros, mas isso é mais ou menos assim. Bom, quando Deus resolve que alguma coisa pode acontecer devido à prece, olha só o que é que vai falar aqui. Os espíritos executores de sua vontade são, então, encarregados de provocar as circunstâncias que devem conduzir ao resultado desejado. Eu estou falando para o bem, mas pode ser para o mal. Entendeu? Deixar que aquele espírito que quer fazer o mal, nós precisamos passar por aquela experiência, aconteça. Bom, vamos continuar no bem, na prece. Então, os espíritos devem conduzir ao resultado desejado. Quase sempre esse resultado requer o concurso de algum encarnado. É, pois, esse concurso que os espíritos preparam, inspirando os que devem nele cooperar o pensamento de uma ação. Tipo assim, a menina, na época que nós lemos essa página aqui, uma menina, coitada, saiu do metrô ali na São Pena, foi na Afonso Pena, eu acho, e quando ela subia a escadaria, veio uma bala perdida. Né? Que a gente, como espírito, sabe que não existe bala perdida. Tá? Vamos lá. Essa semana eu comentei aqui em casa com meu filho sobre esse assunto. Pois é. Então, né? Incitando-os, olha só o que vai falar aqui, seu Roberto, incitando aí a um ponto e não a um outro. Ah, o avião caiu, poxa, eu ia pegar esse avião, cheguei lá na hora, me enrolei com minha passagem, o táxi atrasou, né? O avião, eu perdi o voo. Por que aconteceu esse atrasar, o táxi atrasar, o pneu do táxi furou, né? Etc, etc. Porque não era para mim pegar aquele avião. Tá? E provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Eu perdi o avião por um acaso. E não foi. Foi provocado pelos espíritos. Ora, não existe acaso nem na assistência que se recebe, no bem que recebe, nem nas desgraças que se experimenta. Então, o que acontece? Eu tenho que passar por uma prova. Eu tenho que passar por uma prova mesmo. Tá? Então, eu estou renitente ao bem, não quero me melhorar, ou mesmo que eu queira me melhorar, aquilo ali é algo que eu tenho que realmente resgatar. Tá? Aí o que acontece aqui? Os espíritos procuram atrair-nos para o mal, ou seja, nos tirar do nosso caminho e aproveitar as circunstâncias que nos achamos, tá? Ou podem também criá-las. Eles podem nos intuir, nos afastar do bom caminho. São as famosas tentações. Mas, às vezes, a nossa necessidade é tão grande que eles não conseguem, através das tentações, fazer acontecer, pode criar certas situações. Tá? Aquela pessoa que a gente não queria ver em determinado lugar, vamos ver. Tá? A coisa que a gente pensa que morreu, que acabou, surge na nossa frente. Né? Surgem situações, né? E a gente não já achava que já... Né? Botei uma pedra no assunto, não. Alguém tirou a pedra e surge de novo na nossa frente, na nossa casa, no nosso trabalho, seja lá onde for. Tá? E o que é mais interessante é o seguinte, geralmente, os espíritos não têm nem muita, assim, há muita necessidade, muita dificuldade para criar situações, não. Geralmente, nós já estamos propensos a elas, porque, né, como espírito, nós sabemos que nós vamos ter que passar por aquela prova. Por isso que a gente fica naquele negócio. Puxa vida, tomara que isso não aconteça. Né? Tomara que isso não volte de novo. Etc, etc, etc. Né? Então, essa é a pergunta. Né? Eles aproveitam as circunstâncias, ou seja, um exemplo aqui também bem grosseiro, só para a gente. A pessoa que já se tratou do alcoolismo, um exemplo, ela tem uma dificuldade enorme, tá? Para se manter. Eu conheço um que, nossa, ele fala até hoje, já tem mais de 20 anos que ele fez o tratamento, o tratamento médico, ele fala, Afrânio, eu não gosto que ninguém me ofereça um copo de cerveja, eu fico com raiva mesmo, eu fecho a cara, que eu não nego, me dá vontade de beber. Quer dizer, dá vontade de beber nele por dois motivos. Algum amigo dele ainda está com ele que quer beber, e outro é a dependência química. Quer dizer, é fácil
os espíritos criar situações para a gente. Não é difícil. Faz parte de nós. É essa a pergunta. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Dois parágrafos do Miramês. Fala aí, Samuel. Os espíritos que cercam os homens, que são inúmeros, sempre os influenciam em constante troca de ideias, mais do que se pensa. Os de má índole aproveitam as oportunidades de vigilância e de falta de oração. Repetindo, as oportunidades de vigilância e de falta de oração. Consuelo continua rezando, viu, Consuelo? Não para, para influenciarem do mesmo modo como pensam e agem. E quando não acham o momento oportuno, eles criam situações para que o homem possa cair nas armadilhas dos seus desequilíbrios. Não pensemos que somente os encarnados são influenciados pelas ideias. Mesmo nos planos espirituais, os momentos soltos, ora, esse momento aqui, os momentos soltos se aproximam de nós e, por vezes, se apoderam de nossa vontade, para que aquilo que se mentalize. É necessário muita vigilância na arte de filtrar o que chega a nós para o proveito de nosso mundo. Então, os pensamentos soltos se aproximam de nós na espiritualidade. Os pensamentos soltos. Se nós estivermos receptivos no momento, não estivermos pensando bem, agindo bem, esses momentos soltos vão chegar a nós, claro, com certeza. Aí, os espíritos que estão próximos, querendo realmente ver a circunstância, né, ver que nós estamos abertos àquilo. Isso mesmo. É isso? E quando você ora por outra pessoa, por exemplo, a mãe orando pelo filho, ou quando a gente faz oração por um amigo, por um familiar, sem, por exemplo, que não sejam pessoas com fé, que sejam pessoas que vivem normalmente, mas você sabe que elas estão passando por determinados problemas, aí você pega, o que você faz? Você ora por eles. Mas e os outros espíritos que acompanham essas pessoas? Se ela não ora, a minha oração vai interferir para ajudá-la ou não? Já que ela não ora, não vigia, não faz nada. Não, Consuelo, toda oração ajuda. Agora veja bem, é aquilo que foi comentado aí, né? Nós não conseguimos, nós não sabemos o que pode nos acontecer a qualquer momento. Né? Não sabemos o que nós temos que passar. E às vezes a pessoa, né, está numa situação complicada porque precisa passar por aquilo. É experiência. A gente tem que passar por experiências. Todos nós temos que passar. O mundo é de provas e expiações. Agora, como sempre, é bom orar, seja para quem for, seja para si, seja para o próximo, seja para o outro, para o filho, para a mãe. Orar, tem que orar sempre. Porque é o que nós acabamos de falar. O esclarecimento é a melhor coisa que existe. Nós somos esclarecidos, a doutrina nos esclarece que devemos orar, devemos pedir. O fato se vai acontecer ou não é outra história. Porque hoje nós estamos numa que são os bonzinhos. Estamos nessa ideia que são os bonzinhos. Mas, de repente, a reencarnação passada e passadas, nós não fomos bonzinhos. Né? E nós estamos aqui para isso. Para nos melhorar e os resgates. Mas a prece é sempre necessária em qualquer situação. Eu mesmo não nego. Eu não oro tanto quanto deveria. Né? Mas tenho consciência disso, mas sempre, principalmente de manhã, antes de sair de casa, não saio se fazer uma grande oração, porque realmente eu vou para a rua. Nenhuma coisa pode acontecer comigo na rua. Eu já me fortaleço de manhã. Isso não significa que não vai acontecer nada, vai acontecer, mas eu já me fortaleci. Já saio confiante. Mas se acontecer, puxa vida, eu pedi, eu tive a humildade, coisa que eu sei que eu estou aprendendo também, não sou humilde, de pedir. Né? Eu tenho que pedir, sempre pedir. Isso realça a nossa humildade. Não é impor, é pedir. Existe um fato importante, a receptividade.
Às vezes nós oramos de joelho no milho, maior sacrifício, mas não estamos receptivos, porque a nossa prece é conforme diz o Emmanuel, tem preces que não passam do teto da nossa casa. Essa é E às boa vezes a ainda. gente está Chega ao pedindo teto, de é boa. joelho e a prece não conseguiu passar do teto da nossa casa, porque nós não estamos receptivos. Pedir pelo outro, o outro não pode não estar receptivo também, né? Não pode estar numa boa sintonia. E essa prece tem que pedir. Tem que pedir porque Deus quer saber se a gente confia nele. Então pede. Por Se vamos exemplo, conseguir ou não vamos conseguir, aí é uma coisa diferente. Mas ele precisa saber que nós confiamos nele, por isso nós estamos pedindo. eu não esqueço uma vez que teve um bandido aí que foi preso, um bandido famoso na época, isso é mais de 30 anos atrás, mas muito famoso mesmo. E, né, quando foram entrevistar a mãe, né, ela fala assim mesmo, olha só, tudo bem, eu sei que ele realmente tem que ser, né, precisa ser preso, fez coisas erradas, mas eu pedi tanto por esse menino, pedi tanto, e para mim ele sempre foi um bom filho, não posso negar, apesar dos males que ele fez à sociedade, para mim ele sempre foi um bom filho. E ela fala, pedi muito por ele. Ela não pediu para ele assaltar ninguém, fazer isso e aquilo. Ela pediu que ele entrasse no caminho bem. Tudo bem, agora ele quis entrar. E ele é famoso. Se eu falar o nome aqui, todo mundo vai se lembrar dele. Já desencarnou até. Né? E desencarnou depois que ele entrou em liberdade e arrumou confusão, desencarnou. Desencarnaram ele, digamos assim. Né? Então é isso aí, essa questão aí. Mas vamos lá. Vamos voltar para o assunto. Né? Muito bem, a prece vai nos ajudar também a nos livrar do mal, das tentações. Está lá na prece de, né, Jesus, né, no final da prece dominical, né, nos ajude, né, a livrar dos males e das tentações. Nem sempre. Mas aquela, assim, é tipo assim, eu fiz tudo o que eu podia. Se eu tenho que passar por isso, é que realmente eu preciso passar. Então, existe também no Evangelho segundo o Espiritismo duas palavrinhas que estão sempre juntas: obediência e resignação. Tá? A obediência é o que? A voz da razão. O Espiritismo me ensinou que aconteceu isso porque é a minha necessidade. A resignação é diferente, já há um passo mais forte. Puxa vida, aconteceu comigo, realmente eu preciso passar. Preciso o Espiritismo me falar, é minha necessidade. E humildemente, Senhor, agradeço por eu ter passado por isso, porque foi um aprendizado, para que eu não repita de novo em outras reencarnações, ou mesmo nessa vida. É o que nós temos que aprender, né? Alguém quer falar? Quer falar, João? A única coisa que eu gostaria só de ressaltar quando o Roberto leu a questão lá do Miramês, eu estava lembrando do capítulo 4 e do capítulo 6 do livro Libertação. Quando a conselheira comentou aí também agora em relação aí ao questionamento. No 6, precisamente no capítulo 6, isso lá no pedacinho onde nós, que o Gúbio diz para o André Luiz o seguinte: você sabe que o perispírito perde substâncias. E nós perdemos o perispírito. Você já participou de alguns casos? Aí ele disse, não, mas eu já ouvi falar. Então, um pouquinho mais recuado, ele narrando questões relativas às pessoas que, no meio ambiente espiritual, emitem pensamentos, lá no Miramês, é o que eu entendi, que os seus pensamentos volatilizam naquela ambiência e espíritos, né, que existem algumas amebas, eu vou falar amebas, os ovoides, né, que eles conseguem movimentar-se na ambiência por si próprios, mas tem outros que são, né,
assim, encaminhados por entidades mais perversas. Acoplados, né, Jorge? Aí alguns, aí acopla ao perispírito, e onde gera toda essas circunstâncias que a gente vê aí na vida, né? E muitas pessoas se debilitando, ficando com problemas de saúde mais bem acentuadas, e vai para médico aqui, médico ali, médico acolá, e os problemas não são solucionados em decorrência das entidades, né, que vampirizam. E a nossa energia vital vai sendo esvaída, porque é aí que é onde eles atuam, acoplam a entidade, né? E suplementos alimentares a gente vai tomando, fazendo uso, mas nada resolve. O médico faz tomografia, ressonância, não identifica. Aí, quando a criatura vai à casa espírita, vê os trabalhos de passes, as preces que a família realizar, claro que isso vai demorar um pouquinho, porque a forma ovoide é muito trabalho. E aí algumas pessoas dizem assim, pode ir lá no centro, lá que é 3 reuniões, fica bom. É ruim. Ô, Jorge, nós demoramos anos naquilo, fazendo aquilo. Agora quer se livrar em uma semana? Eu paro por aqui. Não é isso? Esse detalhe. Foi o que eu... Né? Nós somos imediatistas, não é isso? Muito tudo imediato, o que a gente quer. E todo o tratamento, tudo isso a gente pode falar que nada disso é imediato. Tudo é um trabalho. Nós temos que ser persistentes nesse trabalho. É isso aí que você falou. Como é que vai, né, se curar se a doença vem de séculos, às vezes? Não é de anos, não, de séculos, às vezes. De encarnações passadas. Complicado. Eu não me lembro também, eu tenho que citar a fonte, eu não me lembro, mas foi do Manuel Filomeno de Miranda, eu não me lembro quase qual o livro. Ele cita isso aí. Eu tenho um que está aqui no computador, mas eu não me lembro qual é o livro. Que ele narra, que é onde temos o que foi fundado, eu não sei se é por Inácio, não me lembro sobre o sobrenome dele. Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, o hospital, é esse livro. Eles fundaram um hospital para nós espíritas. É nesse livro, tratando as questões obsessivas. E essas situações e outras que nos levam lá. O Hospital Esperança, tá? E o livro é Tormentos da Obsessão. É o Tormento. Eu tenho aqui, eu consegui baixar, né? Fala, seu Roberto. Baixei. Mais um parágrafo do Miramês. Sendo a vida uma luta, Deus permite que lutemos mediante todas as controvérsias para experimentar a nossa resistência diante das nossas próprias inferioridades. E por isso devemos dar graças a Deus pela presença da doutrina espírita na Terra, pois ela vem com a mesma presença de Jesus, nos ajudar a todos a nos livrarmos das influências do mal, nos preparando contra essas investidas, nos mostrando que não devemos fugir dos problemas, mas vencê-los com as armas que o Evangelho coloca em nossas mãos. Então, sempre influenciando-nos ao crédito e ao pedir e ao pensamento positivo para que nós possamos conseguir alguma coisa de sucesso. Né? Elisa, ia falar alguma coisa, Elisa? Eu vi você abrindo o microfone. Eu ia falar que eu tive um médico que dizia para mim que a cura de uma doença é proporcional ao tempo de doença. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. E, na verdade, é uma doença que a gente procurou com o mau uso do nosso pensamento, das nossas atitudes, aqueles desregramentos, né, de emoções, de paixões. Então, o tempo de cura tem que ser proporcional ao tempo que a gente buscou a doença, né? Ele leu isso em algum livro espírita, ou ele ouviu. É verdade, o tempo de rebeldia é o tempo de cura. Não, ele era um médico de medicina antroposófica. Não tem problema, então. Alguém buzinou no ouvido dele. Bem inspirado. Prima, você não falou nada ainda, prima?
Prima chegou calada. Boa noite, prima. Boa noite a todos. Eu só ouvindo e aprendendo. Agora a gente tem que se conscientizar que a cura de qualquer tipo de doença sempre está dentro de nós. É isso, só queria colocar isso. É isso aí. Consuelo. Falar alguma coisa, Consuelo? Oi. Quer falar alguma coisa mais? Mais? Não. Não. Mas não pare de orar. A prece não é mágica, mas resolve. Tá? Às vezes não resolve. O nosso tempo nós não sabemos qual é o nosso tempo. Esse que é o nosso grande problema, né? Mas uma hora chega a nossa hora, aí está tudo certo. E tem dado. Se a gente for olhar, né, se a gente pudesse, que a gente não tem esse... E não é bom, justamente, ir lá no passado e ver o que nós fizemos, onde nós estávamos, o que nós éramos. O Antônio Carlos sempre falou isso lá no Maria Vaz. Vivemos a nossa melhor reencarnação. Com certeza. Com certeza. Nós temos que ter toda a certeza disso. Que nós já abrimos os olhos. Aquele lance das consciências que a Joana de Ângeles fala, né? Nós já estamos despertando. Nós estamos no despertar. Né? Antes era, né, dormindo acordado. Quer dizer, a gente estava batendo cabeça por aí. Nós estamos despertando. Então, já estamos começando a compreender, apesar da dificuldade, que nós não somos esse corpo de carne. Essa é a nossa dificuldade. Né? No livro Os Mensageiros tem uma passagem legal que o cara falou que os canhões que tinham lá para proteger a casa de assistência, né, soltava bala mesmo em cima da rapaziada que queria invadir a casa, os espíritos, né? E o André Luiz falava, como é que pode? O morto achar que vai morrer de novo por causa de um tiro de canhão, né? E o Alfredo falava, André, preste bem atenção, nós temos que desencarnar os nossos pensamentos. Né? Nós, quando desencarnamos, ainda levamos toda essa sensação física de encarnado, mas talvez nessa desencarne de agora, a gente já, né, chega lá, peraí, eu sou espírito, eu tenho que aprender, né, reaprender como viver como espírito. E aí lá a gente vai ver o porquê deu certo algumas coisas, porquê não deu outras, né? Porque algumas coisas nós conseguimos e outras não. Isso tudo a gente vai, com o tempo lá do outro lado, vai saber. E nos preparar para a próxima, né? E acho que ninguém aqui vai virar santo ainda nessa, né? Não vai ter a oportunidade da segunda morte ainda. Falta muito. Perda do perispírito. Bom, vamos para a resposta, gente? Ou alguém mais quer comentar alguma coisa? Se quiser. Não, senhor Roberto. Vamos ler a pergunta e a resposta agora. Então vamos lá, pergunta. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com a relação a todas as demais tentações. Bom, aqui tem duas coisas que a gente fala, olha só. Malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Tá? Os espíritos, né, ficam nos estudando. E sabem que aquilo que está lá dentro de nós, né, às vezes nós não queremos mais mostrar, mas de alguma forma nós mostramos. Então, são os que nós cobiçamos. Né? Eu não sei por que eles não me levaram ainda. Né? Quando eu era novo, eu sonhei, assim, sonhava encontrar, assim, tipo via em filme, né, uma caverna cheia de tesouros, né, de ouros, pratas, mas os espíritos não me levaram lá. Eu tenho até a frustração
dessa aí. Ou seja, eu estou brincando aqui, mas é lance de cobiça, né? A gente cobiça algumas coisas e eles vão nos levar mesmo lá. Vão criar situações. Agora, esse lance do dinheiro. Os espíritos não são mentirosos. Isso aí não existe. É. Isso aí não existe. Eles não são mentirosos. Como é que eles vão te levar numa coisa que não existe? Exatamente, né? Estão ali só na espreita, né? Aí, vamos, né? Então, criar uma situação, ou seja, aí eles, os outros encarnados, como? Vai lá, inspira o cara, procura lá o seu Roberto, né? Que tá, leva essa ideia para o seu Roberto. Aí o seu Roberto já estava pensando naquilo, vai junto. Não é assim, seu Roberto? Funciona o negócio? Com qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Agora eu achei legal. Aqui estão soltando fogos aqui na porta, fogo, né? Eu achei legal aqui também essa ideia do dinheiro, né? Dinheiro achado não é nosso. Tá vendo aqui? Né? Onde está a pergunta do dinheiro, né? Que a gente encaixa. E não, como é que tem um ditado, né? Quem perdeu é relaxado, né? Não é? Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Relaxado. Não é bem assim, né? A gente vê, né? A gente vê em países mais desenvolvidos. Bom, o Japão. Uma vez eu vi numa história que uma pessoa perdeu um guarda-chuva. E aonde a pessoa perdeu, botaram aquele guarda-chuva em um lugar mais protegido, assim, tipo era no vão de uma porta, assim, né? E ficou ali semanas, para que o dono retornasse procurando, né? Onde está meu guarda-chuva? E depois de semanas, a polícia ou o bombeiro, não me lembro, que voltou, foi lá e pegou, e levou para o erário público, onde ficaria mais alguns meses para a pessoa também procurar. Aí sim, depois de meses, seria leiloado e o dinheiro ia para a cidade, né? Para recursos que a cidade precisava para manutenção. Quer dizer, ninguém pega nada de ninguém, é o correto. Só que aqui no Brasil esse aí o ditado, né? Perdeu é relaxado, né? O achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. E não é o correto. E vê que ainda fala aqui, enquanto uns falam, fica com o dinheiro, é teu, outros falam, poxa, restitui o dinheiro, não é teu, procura o dono. Só que realmente aqui nós temos esse problema, que a gente não tem nem como procurar o dono, porque a nossa desorganização na sociedade é tão grande que se levar na polícia, levar não sei aonde, dificilmente o dinheiro vai achar o dono também, né? É a questão de moralizar toda a sociedade para que isso aconteça, o correto. Mas nós já estamos sabendo disso. Quem não sabia, a partir de hoje, né? O achado não é nosso. Como o Marco Aurélio falava muito isso lá com a gente. O dinheiro não cresce em árvore, né? O vento não traz o dinheiro tem que suar para ganhar. É conquista, tá? Então, não, só é nosso que nós conquistamos com o nosso trabalho. Essa é a grande realidade. Bom, alguém mais quer comentar a respeito dessa pergunta? O finalzinho do Miramês. Pode falar, só. Os espíritos que gastam seu tempo em fazer o mal estão, no fundo, procurando o bem, que hoje ou amanhã encontrarão, porque todos somos feitos para e pelo amor. As forças mais perigosas, assim como as mais iluminadas, se encontram no obscurso da vida, dependendo da seleção que os outros dons possam escolher. Esse obscurso é escondido, né? Obscuro. Quando os pensamentos inferiores se apossarem da tua cabeça, olha, de novo na oração, quando os pensamentos inferiores se apossarem da tua cabeça, ora pelos que te insinuam essas ideias. Ajuda-os a compreender e aceitar outros caminhos, que te serão dadas novas forças para que possas ensinar e instruir. É bom que sejas forte em todas as lutas que salientem o bem, porque somente ele ficará para sempre nos corações. Em todos os momentos,
em que a fraqueza aparecer no teu caminho, aparecerão com ela espíritos de más condições espirituais para te levar ao mal. Analisa teus pensamentos todas as horas e alinha tuas ideias a todo momento, para não perderes a direção que o amor procura te indicar. Jorge, você ia falar, Jorge? Lembrando aqui, mas já foi, passou. Você não ia dar um testemunho do dinheiro achado, não? Ah, tá. Dinheiro achado, não é roubado. Tá vendo? O espírito aí, ó. Vou agora. Lá em Fukushima, onde houve aquele tsunami, se vocês conhecem alguém ali que trabalhou naquela região, que faleceu, e conhece os familiares, entrar em contato com a embaixada japonesa, dar um nome, CPF direitinho, onde a pessoa trabalhava, né? Se eles encontraram documentos de recursos financeiros lá que era pertinente à criatura, o dinheiro está lá. Com certeza está lá, né? É isso aí. É uma sociedade, né, diferente da nossa. Assim, eles estão, pelo menos nesse ponto aí, eles estão bem mais adiantados do que nós, né? Pelo menos nesse ponto aí. E seria muito bonito de nossa parte, né, se a gente, não só no meia dúzia, né, todo mundo começasse a pensar assim. Fala, já. Nós temos 200 anos que fizemos hoje. Saímos da infância para a adolescência. E isso, o Brasil, né, no caso. O Japão tem muito mais tempo. Mas você vê que muito pessoal de lá vem para cá são espíritos, né, que ainda já um pouco mais maduros. Mas aquelas guerras internas do Japão ajudou a sociedade a avançar. E o último evento de guerra mundial também ajudou, porque a dor nos puxa para cima. Não quer dizer que eles melhoraram, estão na frente moralmente, porque a gente já fazia uma avaliação, voltando àquela narrativa inicial, né? O alto é que sabe, né, as nossas necessidades. É só isso para não avançar no tempo, no horário. Não, agora tá. O próximo assunto que é fogo, que vão várias perguntas. Essa questão aí é interessante, porque né, eu me lembro quando teve a Copa do Mundo aqui em 2014, né? Como a imprensa, como o povo ficou surpreendido quando terminou o jogo no Maracanã, a seleção japonesa, e eles limparam onde eles estavam sentados, né? Deixaram do jeito que montaram limpinho. Então, são coisas da lei do homem, mas que para ajudar na moralização do indivíduo é muito importante, né? Que isso aí né, realmente é uma tradição, né, é milenar, né? Aí disciplina, muita disciplina. Nós estamos precisando muito disso aqui no nosso país. É o que o Emmanuel falou para o Chico 3 vezes, né? A gente até pensa, pô, será que o Emmanuel naquela hora deu antigamente aquele disco de vinil que a agulha prendia e ficava repetindo, né? Meu amor, meu amor, meu amor. Não, disciplina, 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 porque realmente é o que mais nós precisamos hoje, né? Para começar um trabalho de moralização mesmo mais intenso. Nós estamos realmente muito indisciplinados, todos nós, né? Bom, vamos para outro assunto agora, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? A última vez que eu falei aqui que nós éramos espíritos infantis, deu zebra. Agora eu falei que nós somos indisciplinados. A Lourdinha vai falar, já não gostou. Vamos embora, Viu, Lourdinha. primo? Não, falando em disciplina, por isso que eu usava a palmatória. Aí, por isso que eu usava a palmatória. Disciplina. O milho lá no canto da parede. Isso! Aqueles 2 livrão, um em cada mão. Isso. Ai, E meu decorando Deus. a tabuada. No teu caso, Lourdinha, era panela de pressão, não era palmatória, não. Aí, a amiga vem para me derrubar aí, ó. Eu sempre vivi sob pressão, tá vendo? Lourdinha, a gente sabe que você viveu sob pressão, né? É isso aí. Bom, gente, olha só, o assunto que vai começar, a pergunta 473,
474, 475, é um assunto que eu vou pegar o livro da Gênesis, vou pegar uma revista espírita, né? Eu sei lá, faltam 5 minutos, não sei. Vamos deixar para a semana que vem. É melhor, porque esse tema aí é muito bom e precisa de bastante atenção. Processos, né? Vou entrar na revista espírita, entrar na revista espírita, na Gênesis, tá? Na Gênesis, capítulo 14, na revista espírita de 1862 e 63, mas eu vou entrar mais na 63, um parágrafo apenas. É de 62, a Elisa até já fez um trabalho sobre isso, né, Elisa? Lá o caso do Morzini, né? Morzini. É isso. Mas na 63, eu encontrei um parágrafo apenas, muito interessante, na revista 63, que Kardec faz uma confissão ali legal, tá? E a gente vai entender como foi montada a doutrina, que aparentemente pode parecer um erro, não é um erro. Mas isso tudo nós vamos conversar na semana que vem, tá? Então fica combinado isso. A Gênesis, capítulo 14, deixa eu ver o item. É o 47, tá? 47. Na Revista Espírita de 1863, tá? É na página... não, mas aí não tem sobre a página, porque cada uma tem uma página, que ela é bem... Tem o mês, porque quem baixar na internet... É isso que eu vou falar. Eu vou falar o mês, exatamente. É sobre Morzini? É sobre Morzini? Não. O caso Morzini é 1862. Dezembro de 1862 é o caso Morzini, mas ela vai continuar na 63 em vários meses. Mas 1862 é a primeira vez que Kardec se depara com o fato, tá? Que ele não tinha se deparado. Agora, em dezembro, deixa eu ver se é dezembro mesmo, acho que é dezembro de 63. Dezembro, isso. Está escrito assim: um caso de possessão, Senhora Júlia, dezembro de 1863. Tá? É um parágrafo que tem ali que é interessantíssimo. Tá? Mas vamos deixar para a semana que vem para a gente conversar sobre isso. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem também esse caso aqui, tá? Domínios da Mediunidade, capítulo 8, a dona Celina. Quando recebe o nosso amigo José Maria. Gente boa, Zé Maria. O Consuelo vai gostar do Zé Maria. Ela nem falou nada. Por quê? O cara é brabo, Consuelo. Quando ele chegou no centro espírita para ser atendido, é espírito, né? Os outros obsessores saíram tudo correndo, Consuelo. Fala, Elisa. Não, deixa pra ela ver. Oi? Tá meio que off, não, deixa ela ver. Tá. Tudo bem. Não se assuste não, Consuelo. Bom, gente, mais alguma coisa? Vou parar a gravação, tá?